Salve, salve, salve galera, eu sou o professor Natanael e nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante da história, que é a introdução aos estudos históricos. Nós sempre começamos nossas aulas de história com essa abordagem, com esse tema, com esse viés de apresentar a disciplina, de falar sobre sua importância, de apresentar os conceitos básicos que norteiam a ciência histórica, de modo que o estudante ele possa ter a compreensão exata de quão importante, de quão relevante, de quão útil é a história, não apenas nos nossos estudos acadêmicos, escolares, mas para a própria formação cidadã e a própria atuação nossa dentro do tecido social no qual estamos inseridos. Então, vem comigo que a aula é curiosa, é instigante, é importante, é relevante, é interessante, você vai ficar a par de um assunto tão legal, que inclusive é cobrado com certa regularidade em exames externos, como o SSA, que é o seriado da UPE, o Enem, vez ou outra, pinta uma questão relevante ou referente a esse assunto, de modo que não podemos negligenciá-lo de forma alguma. Então, preparei um slide aqui para a gente fazer essa abordagem didática da melhor forma possível que você possa compreender de forma eficaz. Tá legal? Vamos nessa. Eu começo com uma frase de um pensador espanhol, lá da época da Renascença, ou seja, da virada do século XV para o século XVI. É o Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes vive ali no limiar da metade, meados do século XVI, e ele, certa feita, escreveu o seguinte sobre a importância da história. Ele disse: a verdade, cuja mãe é a história, olha só, ele está colocando a história aí num patamar de mãe da verdade, de senhora da verdade, aquela que revela, que dá a luz, que clareia, né, as nossas vistas de tal maneira que possamos enxergar o real, que possamos enxergar a verdade. Então, repetindo a frase de Cervantes, ele fala: a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Veja que coisa legal, né? Quer dizer, em pequenas palavras você resume aí o que é a história. Claro que ele o faz de forma poética, mas resumindo, ele está exatamente expressando essa ideia de que a história revela, né, aos homens o real, o concreto. É por isso que ela é tão importante, não apenas, como disse, para os nossos estudos, mas para a nossa própria compreensão de mundo enquanto cidadãos. E aqui vamos fazer alguns questionamentos e, evidentemente, apresentar também as respostas, ou pelo menos as reflexões sobre essas indagações, né? O que é a história, como ela é feita, para que serve a história, já acabamos de certa maneira introduzir esse assunto, bem como falarmos também sobre a periodização, a divisão em períodos, né, em etapas, em momentos, em fases da história, sempre do ponto de vista também da história tradicional. Falo sobre isso daqui um pedacinho. Olha só, quem foi esse camarada aqui? Esse camarada foi um historiador francês, já falecido, né, viveu no século passado, século XX, Marc Bloch. E uma das frases assim, mais importantes do Marc Bloch foi definir a história em uma linha, em uma frase que cabe numa linha. Embora pequena essa definição, eu considero-a extremamente completa, né, digamos assim. Disse Marc Bloch: a história é a ciência dos homens no tempo. Esse tempo é o pretérito. Os homens quer dizer a humanidade. Claro que é uma expressão um tanto quanto machista, levando em consideração os tempos de hoje, né, o pensamento atual, mas lembre-se que Marc Bloch, ele não é um homem do século XXI. Obviamente, a linha de raciocínio, os valores, os conceitos eram completamente diferentes. E ele fala em ciência. Então não se trata de achismo,
não se trata de mera opinião, não é? Mera elucubração, assim, baseada em fofoca, coisas do tipo. Não, pressupõe a ideia de alicerce construído em pressupostos científicos, em critérios, em pesquisa. Aliás, é o significado da palavra história, né? Na sua etimologia: informação, investigação e pesquisa. Tá? Então, Marc Bloch define bem. Resumindo, a história é a ciência dos homens no tempo. Prossigamos, queridos, e vamos dar uma olhadinha aqui em outras provocações, em outras colocações que eu trago para vocês nessa aula. Bom, história é a ciência que estuda e investiga os principais acontecimentos da humanidade. Não é nenhuma novidade isso para a gente, né? Mas aí nós trazemos aquilo que dissemos segundos atrás. A palavra história significa investigação. Na verdade, numa análise mais completa, informação, investigação e pesquisa. E o historiador, histor, quer dizer, esse prefixo que compõe a palavra história, significa algo como sábio, ou conhecimento, ou ainda sabedoria. A importância é muito simples da gente entender. É daí onde vem aquele questionamento que fizemos minutos atrás. Por que estudar história? Inclusive o grande Confúcio, pensador chinês, que viveu séculos antes de Cristo, já afirmava isso, séculos e séculos atrás, né? Dezenas de séculos atrás. Que o grande objetivo da história não é meramente conhecer o passado, que, diga-se de passagem, é importante. Mas o grande propósito da história, sem dúvida alguma, é você entender o presente. Não é possível entender o momento em que vivemos sem recorrermos à história, sem entender as raízes, sem compreender as origens e sem analisar os processos dinâmicos que a história da humanidade passa. Ok? Então, tá aí nesse quadrinho verde que você está vendo na lâmina, compreender os fatos marcantes que influenciaram a conjuntura sociopolítica e econômica da sociedade atual, no presente. Quer dizer, recorremos a essa janela que é o passado para entendermos o presente. E como eu falava do Confúcio, tá aí a frase do cara que viveu 5 séculos antes de Cristo, século VI antes de Cristo, 2.500 anos atrás. Ele dizia: estuda o passado se queres adivinhar o futuro. Claro que adivinhar não é a palavra mais adequada aí, né? Nesse caso é projetar o futuro. Vou dar um exemplo a vocês para que você entenda também de forma bastante simples. Veja, se eu tenho um histórico, eu estou com 43 anos, então se eu olho para o passado, né, o meu passado, minha trajetória na janela da minha vida, o que já passou, e eu vejo uma trajetória de abusos, assim, de descuido com a saúde, bebendo, fumando, sendo sedentário, comendo mal, dormindo mal. É lógico que essa história, esse passado, é lógico que essa trajetória vai influenciar no momento presente, né? Na minha condição de saúde, na minha condição física ou psíquica. E é lógico que com base nisso eu posso projetar o porvir, o futuro. Eu não posso adivinhar, né? Porque existem muitas variantes que influenciam nas coisas, mas eu posso projetar com base no que eu já vivi, com base no que eu fiz ou deixei de fazer, com base no meu momento atual, entendendo o meu momento atual, exatamente olhando para o passado, eu posso projetar o futuro. Então eu posso ter um futuro aí, vamos dizer, ruim, né? de enfermidades, né? De doenças, tomar muito remédio, vou ter que mudar os meus hábitos, senão as coisas no futuro não serão legais para mim, tendo em vista tudo que eu já fiz, tendo em vista todo o passado, tendo em vista a minha trajetória, né? Tendo em vista o meu momento atual. Eu posso fazer uma projeção, acho que você está me entendendo bem, sobre aquilo que vai acontecer ainda, ou seja, o futuro. Não adivinhá-lo, mas prever, ou digamos assim, prever também não é a palavra,
projetar, né, esse futuro, esse porvir. Veja que Confúcio já falava isso há 2.500 anos atrás. Aliás, a história é uma ciência muito antiga, que tem mais ou menos essa idade, 2.500 anos. Ok? Está aí o pai da história, falando na origem da história, na trajetória da história, não posso deixar de citar o Heródoto de Alicarnasso. Heródoto de Alicarnasso é considerado o pai da história. Por quê? Porque ele é o primeiro estudioso que vai exatamente falar sobre isso, que a história significa a informação, a investigação e a pesquisa, estudo passado dos homens, que é importante para compreender o presente. O primeiro cara que vai sistematizar essas ideias, não é exatamente o camarada Heródoto. Alicarnasso é a cidade dele, a cidade grega em que ele viveu, por isso Heródoto de Alicarnasso. E ele já dizia aquilo que estamos enfatizando desde o começo dessa aula: pensar o passado para compreender o presente e preparar o futuro. Então você percebe que tudo converge exatamente para aquele ponto que nós ressaltamos. O objetivo, o propósito de se estudar a história não é meramente o conhecimento do passado, que é importante, mas sim, principalmente, a atuação no presente, o conhecimento e o entendimento sobre o momento presente. Vai ser sempre assim, e os antigos, na Grécia, na China, já ressaltavam essa importância e esse propósito da história. Bom, vamos ao fato histórico. Bom, fato histórico é tudo o que acontece na sociedade. A história surgiu quando o próprio homem surgiu. Não foi quando as sociedades surgiram, quando o próprio ser humano surgiu. Quer tenha sido por criação divina, quer tenha sido por evolução, porque isso é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui agora. O fato é, surgiu o homem no planeta Terra, surgiu a história. E junto com ele o fato histórico. Todos nós somos sujeitos históricos. Mas, veja, o fato histórico que ocorre comigo, ou na minha vida, tem um impacto circunstancial, tem um impacto local, pessoal, no máximo impactando aqui os meus familiares, as pessoas que me rodeiam. Mas, quando a gente fala de reis, governantes, generais, imperadores, faraós, presidentes, é claro que os fatos históricos que ocorrem com esses caras, ou em função deles, você tem um impacto muito maior na vida de muito mais gente. Daí vem a explicação de por que a história desses camaradas aparece nos livros e a minha não. Eu sou tão sujeito histórico quanto ele. Eu faço parte da história tanto quanto ele. Mas o impacto que o fato histórico que ocorre com ele ou por causa dele, ele que eu me refiro, é o presidente, o rei, o imperador, o faraó, o general, não é? Você está me entendendo? De quem detém um poder político-administrativo. O fato histórico que ocorre com ele ou por causa dele tem um impacto muito mais amplo na vida de muito mais gente, né? Mas isso não nos faz, a mim, você, não nos exclui de sermos um sujeito histórico. Somos todos sujeitos históricos, independentemente da posição social, política, econômica que nós venhamos a ocupar dentro do tecido social do qual fazemos parte. Então tá aqui, os fatos históricos são únicos porque se diferenciam de todos os outros, são irreversíveis, né? Então nesse aspecto a história ela não vai se repetir, porque só ocorrem uma vez, dadas as circunstâncias, dados os atores envolvidos. Então isso tudo nos faz acreditar que os fatos históricos, muito embora num primeiro olhar possa parecer aos nossos olhos que a história está se repetindo, mas não é bem assim, dadas as circunstâncias em que o fato primeiro ocorreu, os personagens envolvidos, né, o pano de fundo ali político, social, econômico, que invariavelmente era diferente. Então dá a impressão às vezes que você diz assim, que a história se repete, mas na verdade não, por essas razões que estou explicando
aqui para você. Como é que a história é feita? Pessoal, existe um profissional chamado historiador. A gente vai falar sobre ele, provavelmente não na aula de hoje, não nessa que estou agora ministrando para vocês, mas num outro momento. E que ele é o cara, assim, adiantando um pouquinho, dando um spoiler, né? Ele é o cara que vai sistematizar o conhecimento obtido através das fontes históricas, de modo a tornar a coisa compreensível para nós que vamos ler, que vamos estudar a história. Mas enfim, o que eu quero dizer é como é que a história é feita. Em linhas gerais, pessoal, é importante dizer que o lado vencedor da história é sempre ou quase sempre o predominante. Então podemos dizer que a história é uma espécie de conto ou narrativa dos vencedores. Muitas vezes o ponto de vista de quem foi derrotado, morto, exterminado, nem aparece. Ao longo dos nossos estudos a gente vai entender isso melhor. Mas vamos dar uma olhadinha nesse texto. Diz assim, ó: por ser a ciência que estuda todos os feitos humanos ao longo do tempo, a história se interessa pelos mais variados assuntos ligados diretamente ao ser humano. Assim, as descobertas sobre genética, física, o desenvolvimento da linguagem, um novo planeta no universo, um pacote econômico que salvou aí determinado país, no mundo atual em crise, uma nova invenção tecnológica, como dissemos, todos esses e mais uma infinidade de fatos interessa a ciência que se chama história, e é por isso que ela também é chamada de, ao lado da filosofia, a mãe de todas as ciências. Porque tudo vai convergir para a história. Quer seja a medicina, quer seja a arquitetura, quer seja as ciências exatas, quer seja a literatura, tudo no final das contas, feito pelo homem, descoberto, aprimorado, realizado, concretizado pelo ser humano, constitui a história do ser humano, constitui a história da humanidade, constitui a história das sociedades. Logo, a história abarca todo esse espectro amplo e plural da vida humana a qual nos referimos agora. Documentos históricos. Aí a gente começa a falar um pouco sobre a questão das fontes históricas. É muito importante isso aqui, tá legal? Vamos dar uma olhadinha para ver o que é que esses elementos aqui nos mostram. O que são documentos históricos? Vamos fazer algumas reflexões. Documentos são fontes históricas. E as fontes históricas, pessoal, elas podem ser múltiplas, conforme veremos. Se não for nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês aqui os diferentes tipos no outro momento, ou agora ou no outro momento, conforme a organização que fiz aqui do nosso slide, que é o parâmetro da gente para essa aula, como se fosse a nossa pauta, né? Então, as fontes históricas elas podem ser de diferentes formas. Aqui eu apresento alguns tipos de documentos históricos. Documentos escritos, essas menções que estão aqui de vermelho. Documentos orais, testemunhais, né? Falados. Sonoros, pode ser até audiovisuais, tá? Que no seu conjunto constitui aquilo que a gente chama, grosso modo, de documentos históricos. Olhe essas gravuras que eu selecionei. Nós temos nessas gravuras fotografias, pinturas, escultura, arquitetura, mapa, que é cartografia. Todos esses elementos são exemplos que podemos dar de documentos históricos, que revelam, se devidamente estudados, não é, com critérios científicos, pistas, elementos, informações, conhecimentos sobre o passado, uma determinada época, um determinado fato histórico. Ok? E vamos lá. Outras gravuras aqui, do Brasil colonial, Machu Picchu, que é uma obra-prima da arquitetura inca, importante império aqui da América do Sul. Vamos colocar o nome pré-colombiano, não é? Pinturas rupestres, inclusive tem bastante no Brasil, especificamente no Nordeste, e aqui em Pernambuco, em específico, também tem um monte. Bom, pessoal, o elemento principal da história, sem dúvida, é o tempo, não é? E quando eu falo o tempo, eu me refiro ao pretérito, ao tempo passado. Como é que a história lida com o tempo
e como esse elemento ele é relevante para os estudos históricos, como dividimos o tempo, como contamos o tempo. Em primeiro lugar, é preciso entender que diferentes sociedades, em diferentes épocas, contam um tempo, ou marcam um tempo, ou usam elementos divisórios, elementos fundantes para designar o início dos tempos. Então isso tudo é muito plural, isso tudo é muito diverso, conforme, acabei de dizer, o modelo de sociedade, né? A religião tem um impacto sobre isso de forma bastante severa, e também a época. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu trouxe para vocês sobre isso. Olha só, tivemos diferentes formas de marcar o tempo ao longo da história da humanidade. A maior parte dos povos considerou o ciclo dos astros, ou seja, elementos assim naturais, né, como elementos impactantes, significativos, para se construir um modelo de calendário com o qual se marca a passagem do tempo, o início dos tempos e assim por diante. Temos aqui um planisfério onde podemos observar o hemisfério norte, o hemisfério sul, podemos observar o ocidente e o oriente, podemos observar diferentes países de diferentes continentes e, obviamente, as formas, como eu exemplifiquei agora há pouco, as formas de se contar o tempo, de se marcar os elementos divisórios do início dos tempos, é completamente diferente, conforme o modelo social, político, econômico e religioso desse país ou dessa sociedade. Vamos dar uma olhadinha aqui no que temos para exemplificar isso melhor. No calendário cristão, que vigora no Ocidente, e tenha-se por Ocidente, eu mostrei agora há pouco, a Europa, a América todinha, né? Basicamente nós temos isso, e as áreas, principalmente as áreas influenciadas por essas regiões, tenha-se ou leia-se a partir disso a Austrália, no caso aí a Oceania. Então vigora um calendário cristão, cujo ano em que estamos é 2021, tendo por base, por isso o calendário cristão, o nascimento de Cristo, tá? Obviamente, nesses países vigora o cristianismo como religião predominante. Não significa dizer que não existam outros credos. Existe sim, mas como religião predominante, quer seja católico, quer seja protestante, evangélico, né? Seus mais variados matizes, predomina o cristianismo. É uma sociedade também baseada nos valores judaicos cristãos. Judaico-cristãos, melhor dizendo. Então o ano é 2021. Já no mundo muçulmano, nós temos aí países africanos, nós temos aí países asiáticos, principalmente no Oriente Médio, vigora um outro calendário. Vigora um outro marco inicial da história da contagem dos tempos, que nesse caso dos muçulmanos é a Hégira, a fuga do profeta Maomé de Meca para Yatrib. Isso no nosso calendário ocorreu ali no ano de 622. Então nós estamos no ano de 1442 para quem segue esse calendário. Os países cuja orientação religiosa é o judaísmo, tenha-se por exemplo maior o Estado de Israel, estamos numa outra contagem de tempo aí, totalmente distinta, como você pode constatar, no ano 5.781, de acordo com a formação dos tempos por Jeová, crença, então, estabelecida lá naquela região. E aí poderíamos dar exemplos aí mundo afora, né? O calendário budista, ou em países como, não países propriamente, mas províncias da China, não é? Como o Tibete, por exemplo, e regiões que seguem o hinduísmo, como a Índia. Então se tem um outro modelo, uma outra forma de contar o tempo, um outro marco inicial dos tempos, o ano 1, né, de tudo, completamente diferente do nosso e desses exemplos que demos aqui, de maneira que sociedades distintas, em tempos distintos, têm formas distintas de se contar o tempo, de se marcar a passagem do tempo, de estabelecer os seus calendários e os seus marcos fundantes, os seus marcos iniciais. Bom, periodização da história. Aí a gente entra num ponto importante aqui,
que é a seguinte análise, o seguinte ponto de vista. Para facilitar, eu falava do historiador, né? E vou, num outro vídeo aqui, conversar um pouco mais sobre esse profissional. Para facilitar os estudos da história, os historiadores eles vão sistematizar o conhecimento, organizar esse conhecimento de modo que nós, leitores, estudantes, possamos entender melhor, compreender melhor a história. E daí a trajetória humana nesse planeta, né, desde que o homem surgiu, então obedece aí de acordo com essa linha do tempo tradicional. Existem outras formas de se dividir o tempo, tá? Existem outras maneiras de se estabelecer essa tal linha do tempo, essa tal periodização de história. Eu estou levando em consideração um modelo eurocêntrico, um modelo positivista, que é um modelo tradicional, conservador, né, da historiografia. Então se divide em 5 etapas: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Levando em consideração os tempos atuais, tanta modernidade, tantas mudanças rápidas, impactantes, né, irreversíveis, há quem diga que estamos, inclusive, já numa 6ª etapa da história da humanidade, que seria a pós-modernidade. Mas isso não está ainda consolidado entre os historiadores, não está ainda cristalizado e enraizado, isso vem com o tempo, né? Mas, do ponto de vista tradicional, temos essa configuração. A pré-história surgiu aí a partir do aparecimento do homem até a invenção da escrita, que teria ocorrido concomitantemente no Egito, na Mesopotâmia, na Índia e na China por volta de 4.000 anos antes de Cristo, quando então nós temos uma segunda etapa da história da humanidade, que é a Idade Antiga, quando temos a formação das primeiras sociedades, dos primeiros impérios, das primeiras civilizações, dos primeiros reinos. Temos o Egito, temos a Pérsia, temos os fenícios, temos os mesopotâmicos, temos depois as civilizações clássicas, Grécia e Roma, e por aí vai. A Idade Média, começando exatamente a partir de 476, com a queda de Roma, período, por exemplo, do feudalismo, se estende até 1453, com a queda de Constantinopla, Roma Oriental, a Bizâncio, lá da Turquia atual, quando iniciamos a Idade Moderna, que vai, por conseguinte, até 1789, com a Revolução Francesa, início dos tempos contemporâneos, até o momento atual. A pós-modernidade é um conceito que nós não vamos tratar aqui, mas que eu já citei, inclusive. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para exemplificar, para mostrar no dia de hoje. Agora, valeu pela atenção. Vou continuar no vídeo seguinte a minha explanação sobre a introdução dos estudos históricos, da importância da história e da colocação da história nas nossas vidas. Valeu? Simbora, vamos ler, vamos estudar história, que é bom demais. Abraço para vocês e até